Até para situar nosso ouvinte, nossa audiência, existem dados muito alarmantes sobre o uso do celular. Alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando mais um episódio. Eu sou Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas e hoje nós estamos com Luiz Inácio, ele que trabalha na área de tecnologia, também é psicanalista e também ele ministra algumas palestras sobre dependência de tecnologia. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Marcelo, Andriele. É um prazer, uma honra, em primeiro lugar, estar aqui, podendo compartilhar com vocês e com a nossa audiência alguns insights, algumas vivências, algumas experiências, enfim, vamos ver no que dá, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Eu te conhecia do tempo da rádio, né? Não sabia dessas outras tuas atividades aí. Tu tem 2 empresas de tecnologia também. Exato. Sim, a bem da verdade, rádio fez parte de mim por muitos anos. Eu fiquei no meio por 15 anos. Comecei bastante jovem. Comecei para 15 para 16 anos e encerrei a carreira no rádio propriamente com 30. Hoje eu já estou com 37. E sim, desde que eu encerrei a carreira no rádio especificamente, eu tenho trabalhado com tecnologia. Em 2016 ainda, eu e um sócio, aliás, provavelmente esteja nos ouvindo e nos vendo, o Roberto, nós fundamos a Devon Tecnologia, que é uma empresa basicamente uma software house, né? Desenvolve aplicativos, plataformas, softwares, sites, e-commerces, essa área especificamente, né? Em 2019, nós olhando para dentro das empresas e intencionando desenvolver um produto B2B, né, nós criamos a Playfácil. A Playfácil é um software, né, para treinamento, para aprendizagem, né? Um software, uma plataforma EAD para treinamento corporativo. E foi muito legal, desde o princípio. Na época nós participamos de um grande programa de aceleração promovido pelo BNDES, né? Se inscreveram nesse programa mais de 5.000 startups do Brasil e apenas 39 foram selecionadas. E nós estávamos entre essas 39. Tratou-se de um programa de aceleração que aconteceu no Rio de Janeiro, então nós mudamos para lá durante quase 6 meses, num processo imersivo, né, para aprender a desenvolver cada vez mais o nosso negócio. A bem da verdade, nós pivotamos, eu não sei se esse é um termo muito comum da galera aí, mas pivotar nada mais é do que, de certa forma, repensar o negócio, repensar para onde você está caminhando, será que é uma solução que realmente vai servir como uma solução efetiva? O que pode ser melhorado, né? E na ocasião, esse processo de aceleração fez com que a gente entrasse dentro de grandes empresas na época e conhecesse a realidade do T&D dessas empresas, que é T&D, treinamento e desenvolvimento, né? E a gente percebeu que grandes empresas, não vou citar exatamente nomes, mas grandes empresas tinham softwares de treinamento dos seus colaboradores. O termo universidade corporativa era algo que em 2018, 2019 ainda estava engatinhando e era realidade para as grandes. Pequenas e médias empresas tinham uma dificuldade maior. Por quê? Porque esse tipo de tecnologia ainda era cara, né? E além disso, pouco se sabia de como exatamente explorar o treinamento corporativo. De lá para cá, isso se maturou muito, né? Evoluiu muito. E as tecnologias também ficaram mais acessíveis. Então, voltando ao que eu estava dizendo, a gente entrou dentro de grandes empresas e percebeu que existiam alguns gaps, algumas coisas que poderiam ser melhoradas. E talvez a principal delas era a questão
visual, a experiência do usuário, a famosa user experience, né? A experiência do usuário. A gente viu grandes empresas utilizando softwares que lembravam muito sistemas de gestão dos anos 90, início dos anos 2000. Aqueles softwares mais quadrados, sem uma beleza estética, né? E a gente... claro que não foi a única razão por qual a gente se animou em insistir, né, no produto na época, mas essa foi uma das. A gente viu que poderia oferecer um software com uma qualidade visual bacana, isso refletiria, de certa maneira, no engajamento, que é uma das principais dores de empresas que treinam seus colaboradores usando tecnologia, engajamento, né? Então tem-se uma certa dificuldade de fazer com que as pessoas realmente assistam um treinamento até o final. Aliás, isso não é um caso isolado do treinamento corporativo. O mercado do infoproduto, que ascendeu muito, especialmente na pandemia, está aí para dizer isso, né? Hoje eu não tenho números exatos, mas menos de 10% das pessoas que compram um treinamento, um curso online, de fato, concluem esse curso. E, Luiz, assim, ó, recapitulando um pouquinho, né? Claro. Como que... Bom, já dá pro público perceber que por 15 anos a tua voz foi o teu instrumento de trabalho, né? E como que tu conseguiu unir Tu era radialista. Sim. E agora tu também trabalha com vendas, né? Como que tu uniu isso aí? Legal, boa pergunta, né? Porque a gente tem que ir tentando encaixar as peças, né? A bem da verdade, eu acabei me formando em marketing, é uma das minhas formações. E se tu me perguntasse, Luiz, o que você mais gosta de fazer? Dentro da psicologia positiva, especialmente, a gente tem um termo que a gente chama de flow. Né? O que é o flow ou o fluxo numa tradução literal para o português? Nada mais é do que aquele estágio onde você faz coisas e nem vê o tempo passar, do tanto que você gosta de fazer aquilo que está fazendo. Talvez Sim. fazer o podcast é uma dessas coisas na vida de vocês. A gente ama fazer, né? E se você me perguntasse qual é o teu flow, é falar. Né? Então, assim, hoje eu sinto um prazer muito grande, uma alegria muito grande em, por exemplo, estar aqui, mas também em dar uma palestra, né? Em ministrar uma palestra, dar um treinamento, né? Porque envolve comunicação. Isso é um dom ou tu teve que se especializar? Conta pra nós, porque eu tô aqui curiosa. Ok, é que a gente primeiro precisaria conceituar o que é um dom, né? Filosoficamente então, falando. Dom basicamente, eu acho que dom é quando tu nasce com aquilo ali, né? Olha, desde muito pequeno, eu sou de uma família relativamente religiosa, espiritualizada, e eu fui incentivado na igreja a participar da liturgia. E o meu interesse por rádio nasceu aí, né? Quando eu tinha aí 10 para 11 anos, eu já fazia a leitura, né? Eu era e sou, né, de formação católica, né? Então, na Igreja Católica, dentro do rito, né, de uma missa, nós temos a primeira leitura, a segunda leitura e assim por diante. Eu fazia... Tu é autodidata, então... Tu não fez treinamentos para ser um comunicador? Não, eu não me formei em comunicação. Como eu disse, minha primeira formação foi uma formação técnica em design, né? Design gráfico. Depois, autodidaticamente, eu desenvolvi a habilidade de trabalhar com design de interfaces e fiz isso até há poucos dias, digamos assim. Então, é o que a gente chama aí de UX designer e UI designer, né? Aquele cara que desenha telas de aplicativo, desenha tela de softwares. Eu fiz isso por muito tempo na minha vida, né? Mas, respondendo, Marcelo, ao teu questionamento, nunca eu fiz um curso de comunicação, propriamente dito, né? Então, assim, tanto que o meu DRT, né? Meu registro profissional, eu expedi mais tarde comprovando experiência. Não sei se isso hoje em dia é possível, mas na época podia, né? Então, mas eu não tenho informação. Então, concluindo o meu raciocínio a respeito da questão da missa, né? Eu ia fazer lá a primeira leitura, a segunda leitura, e as coisas foram passando, e as pessoas começavam a me falar: poxa, Luiz, tu tem uma boa leitura. Poxa, Luiz, tu tem uma voz legal. Por alguma razão, isso acendeu em mim uma luzinha. Poxa, que legal. E se eu trabalhasse com isso? Uhum. E acendeu essa chaminha, né? E ocorre que eu sempre fui uma pessoa
que ao invés de esperar pelas oportunidades, eu sempre fui de provocar a oportunidade, né? Sempre, para tudo na minha vida. E quando eu tive essa vontade de trabalhar em rádio, eu não esperei alguém me oferecer essa oportunidade. Eu, de fato, fui atrás. E foi um caminho não tão curto, mas eu consegui, né? Tive a oportunidade de trabalhar numa emissora que me abriu as portas. Eu fiquei 1 ano nessa emissora, que era uma emissora mais pequena, mais local. E 1 ano depois eu fui trabalhar numa rádio maior, uma rádio cinquentenária, numa rádio mais tradicional, lá na região noroeste. Isso que eu ia pedir, em outra cidade. Né? Isso, lá na... Tu já começou no rádio antes de se mudar para Bento. Isso, exatamente. Eu sou de uma cidadezinha pequenininha, de 4 para 5 mil habitantes, chamada Independência, lá na região noroeste. Então eu trabalhei lá por 1 ano, né, numa rádio pequena, local, né? E 1 ano depois eu fui para... É uma cidade próxima, dá o quê? 20 quilômetros, que é a cidade da nossa top model, aí, a Gisele Bündchen, né? Que é Horizontina. Lá em Horizontina eu trabalhei em rádio por uns 5 anos aproximadamente, né? E foi talvez a minha maior faculdade em termos de comunicação, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as áreas possíveis, sem exceção, nessa emissora. Desde profissões que hoje nem se fala tanto, né? Como eu fui discotecário. Ninguém fala mais em ser discotecário. Hoje é produtor musical ou qualquer coisa dessa natureza. Então, assim, trabalhei como entrevistador, como noticiarista, como apresentador de programa, trabalhei com esportes, não gostava, mas trabalhei, né? Realmente foi um segmento que eu não gostava de atuar. Enfim, todas as áreas possíveis dentro de uma emissora de rádio, eu acabei trabalhando nessa emissora especificamente lá em Horizontina. E quando eu vim para Bento, eu já tinha uma certa bagagem, né? Foi quando eu trabalhei aí também por 7 para 8 anos na rádio, na Rainha FM, na 90.9. Tu deve ter muitas histórias de rádio para contar. E uma das pessoas com quem tu trabalhou foi o Caprara, né? Todo mundo que trabalhou com o Caprara tem, né? Ele é meio que... digamos, ele é polêmico, né? Ele é uma lenda. É uma figura. É uma figura. Quem trabalha ou trabalhou com comunicação em Bento conhece, né, o seu Henrique. O seu Henrique, eu aprendi muito com ele, a gente tinha uma relação boa, eu diria, né? Porque eu sempre fui muito ponderado, né? Então a gente se acertava bem até, né? E foi bem interessante que quando eu decidi vir para Bento, haja vistas que eu queria alçar outros voos, né? Sair da região que eu estava, enfim, queria talvez algo mais promissor. E aí o que eu fiz? Eu mandei o meu currículo para Bento, para alguns veículos de comunicação, dentre eles o Sistema S de comunicação, né? E aí eu mandei num dia, o seu Caprara me ligou no outro. Luiz Inácio, eu preciso de alguém com o teu currículo aqui comigo. E aí eu vim falar com ele, a gente se acertou e 15 dias depois eu já estava trabalhando, né? Comecei trabalhando, na época, numa editoria do Jornal Semanário para cobrir uma urgência, né? E pouco tempo depois fui para a rádio, comecei como locutor, depois passei a gerente, depois a diretor da emissora, que foi onde eu acabei encerrando 7 para 8 anos depois. E voltando ao tempo da igreja, tu nunca teve vontade de cantar também? Não, e honestamente, trazendo o que a André me falou sobre dom, tá aí um dom que eu de fato não tenho. Gosto muito de música, né, mas infelizmente não. Acho que não tenho essa vocação. Olha só, as pessoas têm mania de falar assim, né? Olha, mas parece que eu conheço essa voz, mas da onde que é? Então agora fechem os olhos que vocês vão conhecer, né? Às vezes a gente conhece só pelo ouvido, realmente. E sabe o que é legal de trabalhar em rádio? É que, assim, por mais que eu já estou fora desse meio há 6 para 7 anos, ainda, eventualmente, as pessoas se lembram. Sim. Não são raras às vezes, para falar a verdade, que eu estou no centro, estou numa loja, estou num lugar público e alguém me vê falando e reconhece pela voz. Sim. Cara, isso é tão legal. Isso é muito bom, legal. Né? E aí, lá em 2016, eu estava passando por um período bem interessante, na verdade, visualizando uma transição. Já trabalhava com tecnologia, nós já tínhamos fundado a Devon, e eu estava percebendo o quanto o digital
né, estava ganhando espaço, especialmente essa parte de publicidade, né? Tenho algumas formações na área do digital, do marketing digital também. Então, isso abriu a luz para apostar mais no digital, na tecnologia. E foi o que fiz, né? Então, a gente abriu o escritório em 2016. Em 2017, eu encerrei a carreira no rádio e comecei a me dedicar exclusivamente para a Devon e para os projetos que a gente estava atendendo. Mas tu põe a mão na massa, tu é programador ou tu viu uma oportunidade e tu disse, eu vou investir nessa startup, um segmento que tem... Não, excelente pergunta, Marcelo. Eu não sou programador, conheço de programação o suficiente para saber do que eu estou falando com programadores que trabalham comigo, né? O suficiente. A minha função dentro da Devon Tecnologia, no princípio e até pouco tempo atrás, ainda tem alguns projetos que eu faço questão de colocar a mão, mas foi naquilo que eu acabei de falar para vocês agora há pouco, como designer de interfaces. Então, assim, chegava um projeto, a Devon vendeu um projeto para desenvolver um aplicativo. Muito bem, aí a gente vai fazer o estudo, o briefing desse aplicativo, levantamento de requisito, vai desenhar o wireframe. O que é o wireframe? É um aplicativo de forma bem grotesca, num primeiro momento, para provar o fluxo com o cliente, e depois disso vai layoutar propriamente dito e prototipar esse aplicativo, por exemplo. E aí entra toda aquela parte visual. Por isso que lá em 2019, entrar dentro das empresas, de algumas empresas, e perceber que os seus sistemas estavam um pouco defasados em relação à UX, né, a experiência do usuário, essa coisa do visual, me chamou muita atenção, porque era a minha área, de certa forma. Então, na Devon, propriamente dita, por bastante tempo, esse foi o meu trabalho. Passar os meus dias desenhando telas, basicamente isso. Compreendendo a necessidade do cliente, porque às vezes o cliente chega para você e ele só sabe que quer uma coisa, mas ele não sabe como ter essa coisa, ele não conhece exatamente o fluxo que isso vai seguir, né? E a gente pega projetos muito legais, assim, tipo, a gente acabou de concluir um projeto agora de aplicativo que é integrado com máquina, por exemplo, com devices, né? com hardware, né? Então, assim, mas até você resolver toda essa integração, por assim dizer, o cliente ele não tem noção, normalmente, como isso vai acontecer. Então, todo esse estudo, de certa forma, eu gosto de me envolver, de estar a par do todo. E aí, a partir desse estar a par do todo, bem, aí vamos ver quem da nossa equipe se responsabiliza por cada atividade, né? Tu falou dessa facilidade de uso, né? Um dos diferenciais da Apple ali é justamente isso, né? Design. Que design e a pessoa que nunca pegou um aparelho da Apple, um iMac, um iPhone, enfim, sai usando mesmo que não tenha sido treinada para aquilo, né? Então essa é uma das tuas preocupações. Exatamente. Quando vou desenvolver qualquer tipo de aplicação, né? Como eu disse, por mais que hoje eu faço menos isso, porque outras áreas, isso para mim é a beleza da vida, né? Eu acredito piamente que nós não precisamos nascer para fazer uma única coisa para sempre. Verdade. Então, trabalhei por 15 anos como comunicador, trabalhei por longos anos como designer de interfaces, empreendo, e isso por si só já exige bastante, né? Quem empreende sabe do que eu estou falando. E agora, 3 anos atrás, eu comecei a estudar e entrar em outra área, que é a área do bem-estar, é a área da saúde mental. Acabei buscando uma formação na área de psicanálise. Quer dizer, fui procurar e percorrer outros caminhos também. Mas sim, essa coisa da preocupação em não só visual, né? Porque o UX e o UI ele não trata só do visual, né? Mas da experiência de usabilidade também. Não adianta ser bonito, tem que funcionar e fácil, de maneira fácil. O usuário tem que perceber isso de maneira fácil. Tanto que a gente carrega isso no nome, né? A nossa empresa Play Fácil, né, tenta honrar isso diariamente. Então, assim, normalmente quando a gente vai fazer a demonstração da nossa plataforma para um cliente, ele sai da demonstração com essa sensação, caramba, mas é fácil assim? Porque, às vezes, quando vai se implantar um sistema, um software, ele tem tantas funcionalidades, tantos recursos, que quem vai se encarregar de fazer isso acaba se assustando um pouco.
E a gente tem alguns conceitos que leva muito a sério internamente no software, que realmente, assim, é poucos botões, é só o necessário, o que os botões fazem é o que precisa fazer e acabou, né? Então, assim, é uma interface mais clean, uma interface mais fácil de realmente se operar, né? É por isso que a gente tem, hoje, de cada 4 demonstrações que a gente faz do produto, do software, né, pelo menos 3 acabam fechando, né? Então, isso é um indicador bem positivo. A gente está atuando em 5 estados aqui do Brasil. Felizmente, nós temos um grande cliente a nível nacional que nos levou para mais 14 países, né? Então, foi um grande desafio, porque nós tivemos que, de certa forma, fazer uma grande transformação em toda a plataforma, adequação principalmente da questão do idioma, né? Dentre outras adequações para atender esse grande cliente, mas primeiro foi desafiador, e aí quando algo é desafiador, se você abraça com determinação, acaba que gera muito aprendizado, né? Então nós somos muito gratos por essa oportunidade que nós tivemos lá em 2021, e realmente esse cliente está com a gente até hoje e nos levou aí para além Brasil, digamos assim, né? E Luiz, as tuas palestras, né, de dependência tecnológica, elas vêm por conta da tua especialização em psicanálise? Na verdade, eu precisava de um tema para conclusão de curso, né? E que fosse relacionado de alguma maneira a comportamento, hábito, a saúde, a bem-estar, saúde mental, emocional, bem-estar, né? E eu pensei bastante sobre isso e eu queria um tema que tivesse alguma conexão com o que eu faço também nas minhas atividades profissionais relacionadas à tecnologia. E fui pesquisando a respeito e me apaixonei pelo tema sobre dependência tecnológica. E foi esse o meu tema de conclusão de curso. E a partir daquele momento, quando eu decidi entrar para essa área, eu comecei a ministrar muitas palestras sobre esse tema, especialmente nas escolas. Aqui no município eu fiz em várias escolas, para várias turmas, para várias séries, muitas palestras. Perdi as contas de quantas palestras eu já fiz sobre esse tema. Especialmente sobre os malefícios do uso do celular, os malefícios para a saúde mental e para a produtividade. No tocante das escolas, para a produtividade nos estudos especialmente. Mas a gente pode trazer luz sobre a produtividade de modo geral em relação aos malefícios que o uso desequilibrado, descontrolado da tecnologia pode acarretar na nossa vida. A gente vê muito, né? Eu pelo menos escuto que tem alguns especialistas que dizem que ao acordar não é para pegar o celular em 1 hora. Isso é verdade? Exatamente. Podemos entrar nesse ponto também, mas antes, até para situar nosso ouvinte, nossa audiência, existem dados muito alarmantes sobre o uso do celular. Eu acabei buscando pesquisar, me especializar em dependência tecnológica, de certa forma, mas eu acho que é muito importante a gente destacar, principalmente nesse contexto, a questão do celular, né? Então, assim, os números que se apresentam a respeito desse hábito, eles são alarmantes e o pior, eles têm se agravado muito e numa velocidade muito rápida nos últimos anos. Por exemplo, 2019, 4 anos atrás, a média do brasileiro de tempo de celular era 3 horas. 3 horas e alguma coisa. 3 horas. Vamos arredondar os números para ficar fácil. 2019. 2022, nós não temos dados atualizados de 2023, porque o ano começou aí há pouco tempo, né? Mas 2022, 5 horas e meia. É o tempo médio que as pessoas perdem no celular. Esse é o ponto. Em menos de 3 anos, quase que dobrou o nosso hábito de dependência do celular. E aí vem um dado muito interessante. Nós, brasileiros, somos os campeões do mundo inteiro, né? Como o país que mais utiliza, mais gasta
eu não vou usar o termo perde tempo, não, gasta tempo com o celular. A média global gira em torno de 4 horas e 48 minutos, a média global. E nós brasileiros já passamos de 5 horas e meia. Então isso é muito assustador. Por quê? O que hoje é tido como um tempo aceitável no celular? Não que seja indicado, tá? Não estou indicando que seja isso, mas que é um tempo assim relativamente aceitável. 3 horas. É aceitável, né? A partir da terceira hora, estudos já vêm mostrando para a gente que os sintomas de dependência começam a se manifestar, ou podem vir a começar a se manifestar. E quais são eles? Vários, né? Mas vamos lá: irritabilidade, ansiedade, né? A gente vive um período extremamente ansioso. Aliás, falar em dados que o Brasil é campeão, e não gostaríamos de ser, a ansiedade é outro desses dados. Não por acaso. No Brasil hoje nós temos aí algo em torno de 19, vamos arredondar para 20 milhões de pessoas sofrendo com ansiedade. 20 milhões, isso significa 10% da nossa população. O país mais ansioso do mundo, segundo a Organização da Mundial da Saúde, a OMS, dado de 2022. Nós somos, por consequência, né, o país com maior índice de depressão da América Latina. Nós só perdemos aqui, vamos considerar as 3 Américas, Latina, Central e do Norte, a gente só perde para os Estados Unidos em índice de depressão. No Brasil, 6%, coloca aí 10%, 10 milhões de pessoas, em números arredondados, 10 milhões de pessoas sofrem de depressão. Ah, mas é o uso do celular o culpado? Obviamente que não só. Existem tantas variáveis que acabam acarretando numa saúde mental deficitária, com problemas, etc. Mas o celular, ele tem contribuído e muito para aumentar esses dados. Então, depois retomando o assunto, 3 horas depois que você está utilizando o celular, você pode começar a ter esses sintomas mais acentuados, né, de depressão, de ansiedade, que pode levar a uma depressão, a irritabilidade, e a gente acaba que não percebe muitas vezes. A gente arruma problema sem sair de casa, né? Só mexendo no celular. Exatamente isso. Então, existem muitos dados que têm me assustado em relação a esse assunto especificamente. Por exemplo, outro dado que é muito preocupante. O Hospital Bom Samaritano. Eu não lembro exatamente, também não vem ao caso, mas teve um grande hospital que encomendou uma pesquisa com 2.000 brasileiros sobre um assunto bem específico, que é o celular no trânsito enquanto dirige. Né? Quem nunca? Nessa pesquisa, 2.000 brasileiros, é uma amostragem relativamente pequena, mas dá para se ter uma ideia. 80%, né, então 8 de cada 10 pessoas, disseram que sim, que usam ou já usaram e usam o celular no trânsito. É muita gente. 80% das pessoas. E por que é perigoso? Por N razões. Hoje, entre os jovens, e o que é jovem nesse contexto, 20 a 40 anos talvez, né, nessa pesquisa da Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, aponta, dado de 2022, aponta que 57% dos acidentes de trânsito nessa faixa etária, 57%, ou seja, mais da metade, dos acidentes foram motivados por conta do uso do celular no trânsito. Se a gente pegar dados gerais, não isolando somente essa faixa etária, o uso do celular vai ser responsável, o terceiro responsável pelas mortes no trânsito. Só vai ficar atrás do excesso de velocidade, que
impera como o primeiro. Sim. Né? O segundo comportamentos de álcool, alcoolismo ao volante, e em terceiro, o uso do celular. Então isso é muito, muito preocupante. E isso a gente pode comprovar muito fácil, é só parar numa esquina onde tem um sinal e fica olhando, cada pessoa que para com o carro na esquina já pega o celular na mão ou já está com o celular na mão, né? A pessoa parece que não consegue ficar segundos sem olhar. Dependência, exatamente. Vamos lá, outra pesquisa realizada pela DELET. A DELET é um instituto brasileiro especializado em tratamento de pessoas que já têm dependência, né, de celular, de tecnologia. E a DELET revelou que 6 de cada 10 pessoas têm dependência hoje de tecnologia, especialmente celular. Eu até acho que, assim, se eu fosse ter que chutar esse número, eu diria até que é maior. Eu diria que as pessoas hoje elas estão mais dependentes ainda do celular. Mas essa pesquisa especificamente revelou isso e revelou também que 3 de cada 10 pessoas já têm uma dependência compulsiva, uma dependência em níveis patológicos. E que muitas vezes isso já ressonou em uma ansiedade fora do normal, onde precisa de medicamento para poder levar uma vida minimamente normal. E as pessoas já estão procurando medicamentos serem atendidas por conta disso? Vamos lá. Hoje a nomofobia, que é o termo mais correto para quem tem uma certa dependência de celular especificamente, ela não é um transtorno. Não está lá no DSM, que é o DSM, para quem não sabe, vamos imaginar como um livro onde é catalogado todos os transtornos mentais existentes, né? É uma convenção internacional, né? E a nomofobia não está lá. Então, ela não pode ser tratada exatamente como um transtorno, mas o que ela gera, sim. Né? Que aí vem aquilo que a gente acabou de falar, que é a própria ansiedade, e aí sim, para a ansiedade precisa-se em determinado grau, precisa de algum tipo de medicamento para aplacar isso, para resolver isso. Né? Quando não vai para consequências, quando o paciente, o usuário, não tem consequências mais graves, conduzindo daqui a pouco até para uma depressão. Né? É importante dizer que, assim, a gente já pode chegar lá daqui a pouco sobre o porquê que a gente age dessa forma. Acho que é um papo bem interessante. Mas antes disso, para contextualizar um pouco a tua pergunta que tu fez agora há pouco sobre é certo ou não acordar e mexer no celular, né? Eu acho que antes de a gente falar de acordar, a gente precisa falar de ir dormir. E o que o celular tem a ver com isso, Andriele? O que acontece? Uma pesquisa de 2022 revelou que 86% das pessoas vão para a cama com o celular. Provavelmente vocês já fizeram isso, eu já fiz, né? Não sei se fizeram, mas 86% das pessoas. Note que é um número de 2022, então, assim, como isso muda muito rápido, talvez hoje até um número maior de pessoas. Qual que é o problema de ir com o celular para a cama? Vários. Primeiro, se você vai com o celular para a cama e mexe no celular, fica rolando a telinha, na maioria das vezes há um risco muito grande de você perder a noção da hora, e aí você fica ali. Vou olhar o Instagram, vou scrollar o TikTok por alguns minutos e depois vou dormir. Vou mexer no Tinder. Vou mexer no Tinder, para quem é solteiro, né? Obviamente. Então, o que acontece? A gente até tem aquela intenção de fazer por uns minutinhos, só que o que mexer ali naquela tela gera? Dopamina fácil. E o que é dopamina? Exatamente esse hormônio do prazer, do bem-estar, que é, de alguma forma, ativado quando você começa a ter novidades, né? Ver coisas que são legais aos olhos. Então, isso entra numa espécie de círculo, né, vicioso, e eu vou me alimentando mais daquilo, e eu quero mais disso, e eu quero mais disso. Quando vê se passou 40 minutos, 1 hora, e quando vê já é meia-noite e você ainda não dormiu. Esse é um grande problema, especialmente
dentre os jovens, né, os adolescentes, é um problema que precisa ser levado a sério. O que isso acarreta? Claro, se você já não consegue dormir logo você não vai ter uma noite de sono reparadora. Só que um dos problemas primários é o quê? A inibição da produção de melatonina. E o que é melatonina? O hormônio do sono. Então o que acontece na prática? 22h30, eu deito na cama, deveria deitar para dormir, mas não, eu pego o celular e começo a mexer nele. A própria luminosidade. Exatamente, as ondas azuladas da tela, elas dizem, na prática elas dizem para o nosso cérebro o seguinte: caramba, tá dia ainda, eu não preciso produzir melatonina. Ou se produz em quantidades que não são suficientes para um sono profundo e reparador. Então o que acontece? A gente de alguma forma burla o nosso ciclo circadiano e não produz então essa quantidade de melatonina suficiente para ter um sono adequado. E isso vai acarretar no quê? Noite mal dormida, possíveis crises de insônia ou aquele sono meia boca, né, onde você acorda algumas vezes, depois não consegue dormir, né? Então o que acontece? Se eu não tenho um sono reparador, um sono profundo, né, qual que é a consequência disso? Muitas, sem dúvida nenhuma, mas as principais e lógicas. No outro dia eu não vou ter o ânimo que eu teria se tivesse dormido bem. As minhas memórias de curto prazo não terão sido consolidadas. E o que isso significa? Déficit de aprendizado. Né? Não adianta, eu aprendo alguma coisa, eu ouço coisas, eu recebo informações, mas eu não consolido essas informações. Né? Então isso é um grande problema também. Uma noite de sono mal dormida, né? Uma noite mal dormida, também vai impactar na nossa capacidade cognitiva do próximo dia. E o que significa isso? A nossa capacidade de simplesmente produzir, interagir, criativamente fazer coisas. E notem o tamanho desse problema, só por não ter tido uma boa noite de sono. Dentre outros tantos problemas, eu não sou especialista em sono, mas hoje, por exemplo, muitos oncologistas já concordam, existem muitos estudos nessa área apontando que sim, o sono é o sono, a falta de uma boa noite de sono na vida das pessoas pode ser um grande desencadeador, inclusive, de cânceres, né? E há coloca 20 anos atrás, existia uma expectativa que dizia o seguinte: na época, a cada 20 pessoas, uma teria câncer. E os especialistas, né, a ciência de modo geral, acreditava que, com todo o avanço tecnológico, etc., nos próximos anos vindouros, esse número seria melhorado. Então, assim, ao invés de 20, a cada 50, a cada 100... E não foi o que aconteceu. Na verdade, aconteceu exatamente o contrário. Né? Estima-se que hoje, a cada 4 pessoas, uma vai ter câncer. É por causa da noite mal dormida? Não sei, talvez não. Talvez existem tantos outros hábitos a serem olhados com atenção: alimentação, atividade física, saúde mental, emocional, um monte de coisa. Mas, sem dúvida, o sono também pode influenciar, porque ele, na verdade, é uma reação em cadeia. Vamos para tentar falar de soluções, então, em relação ao sono propriamente dito, que pode ajudar as pessoas. Não adianta a gente trazer só o problema e não trazer alguma solução. O que seria recomendado? Especialistas de sono, pessoas que estudam essa área vão recomendar. Em relação ao celular, é claro que assim, eu não devo ter uma alimentação muito pesada, eu não deveria me expor à luz azul, à luz branca, intensa durante o período da noite, para que o meu cérebro já fosse compreendendo que é chegada a hora do repouso e não mais vigília. Mas sobre o celular, o ideal, 2 horas.
2 horas antes de ir para a cama, dormir, eu deveria deixar simplesmente abandonar o celular, esquecer que ele existe. Mas assim, há outros conceitos sobre esse tema que diz que assim, pelo menos 1 horinha já vai fazer um efeito interessante. 1 horinha, esquece que o celular existe, e aí não adianta. Olha que interessante, existem muitos estudos que apontam para isso também. Não adianta você dizer assim, tá, tudo bem, eu vou abandonar o celular 1 hora antes de dormir. Então, se eu vou dormir às 22h30, que é o meu caso, então 21h30, no máximo, larga o celular, beleza. E aí tu leva o celular para o quarto. Não é legal. Por 2 razões. As pessoas levam o celular para o quarto por 3 motivos. Para consumir conteúdo, e aí deito na cama e fico mexendo, ou para deixar na cabeceira da cama para servir de despertador, ou para levar para a cama para deixar carregando na tomada do lado da cama, por exemplo. O ideal seria nem levar o celular. Estudos estão tentando comprovar com uma certa clareza, com uma certa efetividade, que só o fato de o celular estar no quarto, em cima do criado mudo, né? Ou tem gente que coloca do ladinho da cama, ou até debaixo do travesseiro, só o fato do celular estar ali presente já seria o suficiente para comprometer o nosso sono. Porque o nosso inconsciente, o nosso cérebro, por assim dizer, é como se ele ficasse pensando, caramba, talvez tenha algo no celular que eu não vi. Caramba, talvez tenha chegado uma notificação que eu preciso ver. Caramba, eu talvez não tenha comentado lá naquela foto, eu deveria comentar. Será que alguém está precisando de mim? Isso. Então, assim, mesmo que tu não esteja mexendo e mesmo que inconscientemente, aquilo fica incomodando. E a gente não desliga como deveria desligar nesse período de repouso, né? Esse é um ponto. Outro ponto é que, assim, para quem usa o celular carregando no quarto, né? Tem muitos estudos que vão mostrar para a gente que só aquela transferência energética, vamos colocar assim em termos mais simples, do carregar a bateria, já seria suficiente, né? As ondas, hertz, que se produzem nessa mecânica toda, já seria suficiente para também comprometer a qualidade do nosso sono. Reforçando, o que seria o adequado? Deixa o celular lá na sala, na cozinha, em qualquer outro lugar, carregando. Mas nas minhas palestras a galera me pede assim, mas e aí o meu despertador? Honestamente, custa, sei lá, R$10 aí em qualquer loja de 1,99 do centro, provavelmente você encontra por R$10, R$15 um aparelho daqueles até analógicos, né? É melhor. E sabe o que é legal de você ajustar o sono? Cara, como eu queria ter ouvido isso na minha adolescência, no início da minha fase adulta, porque eu realmente não dava bola para isso. Eu era o cara que batia no peito e dizia assim, eu não dependo de sono, eu durmo 4, 5 horas por noite, tá legal, né? Leia do engano, né? Eu gostaria de alguém que chegasse para Luiz, dá atenção para o sono de qualidade, sono reparador. Então, o legal de você ajustar o teu sono, de você ter uma rotina para o sono, vai fazer o quê? Vai fazer com que o teu ciclo circadiano, que é o teu, vamos entender assim como o teu ciclo natural do teu organismo, vai estar regulado também. Então, assim, com o passar do tempo, se você tem hora para dormir, que é o ideal, ter hora e para dormir e para acordar sempre no mesmo horário, você vai regular o teu ciclo circadiano. Então, assim, em pouco tempo, nem despertador você vai precisar mais, para quem precisa ainda de despertador. Né? Isso é maravilhoso. Em relação ao acordar, dei toda essa volta, mas acho que era necessária, agora sim respondendo a pergunta da Andriele, o que se fala em relação ao celular? Sim, pelo menos 1 horinha, procura não mexer no celular, não mexer nas redes sociais. Assim como é legal você ter uma rotina para o sono, é legal você ter uma rotina matinal também. Então, assim, o que inclusive especialistas, a neurociência vai trazer, vai de alguma forma estimular, se expõe à luz natural. É um grande remédio. Se expor à luz natural assim que você acorda. Por quê?
ciclo circadiano. A gente precisa dizer para o nosso organismo, agora é dia. Agora é dia, já está na hora de despertar. Então, todos os mecanismos que vão nos colocar em alerta vão ser, de alguma maneira, acionados. Então, a primeira coisa, o ideal seria aí pelo menos uma meia hora. Eu sei que na atualidade, né, no mundo que a gente vive, nem sempre é possível, considerando que cada pessoa tem uma rotina diferente, enfim. Mas seria legal se pudéssemos ficar 20 minutos, meia horinha pelo menos, expostos à luz natural. Como é que eu faço isso? É o meu momento de sair passear com o meu cachorro, por exemplo. Então eu vou cedinho passear com o meu cachorro, é uma forma de se expor à luz natural. O que mais que pode se fazer nesse período? É uma boa hora para praticar leitura, vai ajudar pra caramba na tua saúde emocional, de certa forma também. Praticar leitura, praticar meditação. Não sabia disso, soube há pouco tempo e fui atrás de realmente buscar mais informação e mudei esse hábito na minha vida. De repente, se fizer sentido para quem está nos assistindo, a gente usa o café como um despertador, né? E eu fiz isso muito na minha vida, né? Então, acordou, a primeira coisa que eu fazia era tomar uma boa xícara de café preto, sem açúcar. Eu eliminei o açúcar da minha vida há muitos anos. Então, assim, é a primeira coisa. E o que estudos vêm mostrando para a gente a respeito disso? Quando a gente desperta logo pela manhã, uma carga de cortisol é liberada, que faz com que a gente, de certa forma, fique em alerta. Né? Todos os mecanismos dos quais a gente é formado precisam ficar em alerta, porque afinal de contas o dia está começando, a gente está despertando, é um novo dia. Quando a gente toma o café, ele tende a inibir essa produção natural. Né? Então, o que os estudos têm mostrado para a gente? Que o ideal seria, no caso dos homens, não me pergunte o porquê da diferença, mas no caso dos homens, o ideal seria esperar pelo menos 2 horinhas, depois que você acorda. No caso das mulheres, um pouco menos, 1h30 já seria o suficiente para a gente mudar esse hábito. Simples assim. E eu, de fato, tenho feito isso. Então, há um tempo atrás, eu tomava um café, a minha vida toda, na verdade. Café logo que acordava, hoje não mais. Eu levo minhas filhas para a escola, depois eu chego no escritório, aí sim eu vou preparar um café. Então, eu particularmente, Luiz, tenho me importado muito, não sei se é porque eu estou assim, um pouco próximo dos 40, já estou com 36, então eu tenho me preocupado muito com a questão da saúde. Em todos os aspectos, a bem da verdade. Física, mental especialmente. Então, a gente vai mudando comportamentos também. Se você, de fato, se interessa. Eu sou um apaixonado pela vida, um apaixonado por tantas coisas. Então, é natural que haja essa mínima preocupação consciente. Existe uma frase muito legal do pupilo de Freud, que é o Carlos Gustav Jung. Ele dizia o seguinte, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e tu vai chamar isso de destino. O que significa isso? Em pleno século XXI, em plena época de TikTok, de Instagram, de mídia social, de muita coisa acontecendo ao mesmo momento, a gente tem perdido um pouco a capacidade de autorreflexão, um pouco a capacidade de pensar em nós mesmos, em nossos comportamentos. Aliás, o primeiro pilar da inteligência emocional, para quem gosta desse assunto, é justamente a autoanálise. E o que é a autoanálise? Reflexão. É pensar sobre os nossos atos, os nossos comportamentos. Poxa, será que estão adequados para a vida que eu quero? Ou eu estou simplesmente me deixando levar pelo inconsciente, por toda a carga do inconsciente que não é pequena, né? Que a gente foi construindo desde a primeira infância, passando por todas aquelas fases. Né? A gente tem uma carga traumática, uns em mais grau, outros em menos grau, mas todos nós temos de alguma maneira. Então a gente precisa desenvolver essa habilidade de nos questionarmos, analisarmos a nossa vida. Há mais de 2.500 anos atrás, Sócrates dizia exatamente o seguinte, uma vida não examinada não merece ser vivida.
Nossa, que bonito. Linda, eu amo essa frase. Mais tarde, Jung quis dizer quase a mesma coisa com essa frase dele também. Enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. E é sobre isso. O fato de nós fazermos tantas coisas, e no fundo a gente sabe que não é tão legal, a gente faz porque já está impregnado no nosso modus operandi, já é um hábito, e a gente simplesmente faz. E o que é um hábito? Exatamente um comportamento inconsciente, que eu repito e repito. Por quê? Porque aquele hábito é normalmente acionado por um gatilho, aquele gatilho leva para uma rotina, aquela rotina me traz uma recompensa. E me trazendo uma recompensa, normalmente é prazerosa. E se é prazerosa, é boa. E o nosso cérebro, nós seres humanos, adoramos recompensas de curto prazo. Simples assim, nós adoramos recompensas de curto prazo. É por isso que a gente faz um monte de coisa e nem se questiona, não quer saber muito das consequências. Por quê? Porque é bom, é gostoso. É por isso que a gente come, às vezes, um chocolate mais do que deveria comer. É por isso que a gente fica na cama e mais do que deveria. É por isso que a gente faz tantos hábitos que a gente sabe que não são legais, que não são bons, que não são recomendados, mas são gostosinhos. Então, assim, vamos fazendo. Né? Uma hora a gente muda. Só que a vida vai passando, e quando vê você tem 35, e quando você vê você tem 40, e a vida começa a passar diante dos nossos olhos, e aí talvez você chegue no final da vida e pense como Salomão, que disse que, enfim, a vida é uma grande ilusão. Né? Não quero pensar assim. Nossa. Agora entra em ação lá do psicanalista. Nossa, né? Eu fiquei aqui, Luiz, ó. Né? Que coisa mais incrível. Estávamos precisando mesmo, né, de um profissional como esse para alertar, né, todo mundo. Tu acha que existe livre-arbítrio? Esse tema é tão polêmico, porque a gente pode observar o livre-arbítrio sob duas óticas, pelo menos. Um livre-arbítrio conectado com a questão da espiritualidade, ou da religião, se quiserem, ou livre-arbítrio em relação à existência pela existência. Né? Vamos lá, o que eu penso a respeito? Essa pergunta é de fato polêmica. Difícil, talvez. E boa, Marcelo. Parabéns pelo questionamento. Eu, Luiz, acredito que nós não temos livre-arbítrio na sua totalidade. O que significa isso? E vou tentar explicar o porquê que eu penso assim. Se você for colocar a luz da espiritualidade, de Deus, a gente vai dizer que sim, que há um livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, de ser ou não ser, né? de praticar ou não praticar determinada ação. Né? E é muito bonito isso e eu acho que tem uma relevância muito grande. Agora, para um lado mais filosófico da coisa, eu penso que não existe na sua totalidade por uma razão bastante óbvia, pelo menos para mim. Primeiro, a ciência vem tentando mostrar para a gente que a formação humana, em relação a comportamento, principalmente, ela se dá, em sua grande maioria, pela herança filogenética. O que significa isso? Significa dizer que nós, quando nascemos, já temos uma carga genética herdada dos nossos pais e que, de alguma maneira, influenciam nas nossas futuras decisões, ou vão influenciar. Muito se debateu sobre a influência da ambiência, que ela seria a determinante para os nossos comportamentos. E sim, a ambiência, onde a gente está inserido, sem dúvida nenhuma, é de fundamental importância considerarmos nesse conjunto todo. Mas talvez não seja a principal. Então vamos partir do seguinte princípio. Eu, Luiz, nasci, já vim carregado com uma herança filogenética dos meus ancestrais, dos meus antepassados, então eu já tenho predisposição a pensar de algumas maneiras, a ter determinados comportamentos. Esse é um ponto. Aí o Luiz nasce. O Luiz nasce, dentro do contexto psicanalítico, a gente diz que a gente nasce com a primeira instância psicanalítica seria do ser, seria o que a gente chama de id. O id também é conhecido como o princípio do prazer.
O que é o id? Nós temos dentro da teoria psicanalítica o id, o ego e o superego. A gente vai já entender melhor cada uma dessas instâncias. O id seria a primeira. Então nós nascemos com esse id. Responsável pelo quê? O id ele é responsável pelo prazer, ele é o princípio do prazer, então ele não quer sentir dor, ele quer ter satisfação. E quer ter isso logo, imediatamente. E é bom, de certa maneira, em algum grau, porque é por conta do id, segundo a luz da psicanálise, obviamente, é por causa do id que, por exemplo, nós conseguimos nos alimentar logo que nascemos, porque a gente consegue pedir o seio da mãe, pedir uma mamadeira, pedir seja lá o que for. Por quê? Por causa do choro. E o choro é motivado pelo quê? Por esse instinto. Na psicanálise a gente fala, não é nem essa palavra que a gente utiliza, a gente usa a expressão pulsão. Então o que acontece? De certa maneira, esse ser instintivo que há dentro de nós faz com que a gente chore, com que a gente, quando a gente está com dor ou está com fome, e aí a gente tem as nossas necessidades atingidas. Né? Muito bem. Conforme a gente vai se desenvolvendo, o que acontece? Bem, a gente desenvolve outra característica comportamental, que é o ego. E o que é o ego? Vamos entender como o eu, por assim dizer. O eu. Né? O eu, ele é regido pelo princípio da realidade. Então, o eu ele vai ponderar sempre, porque ele vai estar inserido numa realidade. Então, assim, não necessariamente ele vai ter que atender aquilo que o id está pedindo, inconscientemente ou conscientemente. E conforme a nossa formação vai se dando, o que acontece? A gente forma ali por 6, vai depender de cada pessoa, mas lá pelos 6 anos a gente tem então o fechamento do complexo de Édipo, que a gente fala, e aí a gente tem a formação do superego. E o que é o superego? É aquela instância responsável pelas normas morais e éticas. É o nosso senso de certo e errado. É aquilo que nós aprendemos com a família, o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que é moral. É aquilo que nós aprendemos com a sociedade, com os professores, com os políticos, enfim, com todo tipo de influência. E aí o que acontece? O ego, de alguma maneira, precisa dar conta desses dois vizinhos, o id e o superego. O id querendo coisas a todo tempo, querendo ter prazer ao todo tempo. É o id que, de certa forma, nos desperta aquele ímpeto por querer sempre comer coisas boas, comer, inclusive, além do que deveríamos. É o id que nos faz, talvez, nos expormos a situações tanto quanto perigosas por conta de uma adrenalina que é gostosa e precisa ser, de alguma forma, produzida. Mas, por outro lado, o ego também tem que dar conta do superego, que é quem? É aquele cara que fica, de alguma forma, segurando as pontas e dizendo assim: ô Luiz, calma aí, não é bem assim. Não faça tudo o que o id te pede. Então funciona como uma espécie de regulador. Muito bem. E aí, quando o ego, o eu, por assim dizer, de alguma maneira não consegue adequadamente dar conta do id e do superego de uma forma minimamente saudável, o que acontece? Né? O que a gente pensa que acontece sob a luz da psicanálise? Aí vem as ansiedades, aí vem a possibilidade de desenvolver um transtorno, e aí a gente adoece. De forma muito, muito rasa até, né? É assim que funciona. Como que eu posiciono toda essa informação na pergunta de vocês, do Marcelo especificamente? Bom, se eu já nasci com uma determinada carga hereditária que vão influenciar nos meus comportamentos, depois eu fui criado e durante essa criação eu sofri inúmeras influências, isso foi formando quem eu sou. Muito bem. Até que ponto, isso é uma reflexão que a gente precisa fomentar, até que ponto, de fato, as minhas decisões são pautadas em decisões puramente minhas? Claro que é uma forma mais filosófica de pensar, mas tudo que eu decido, se a gente for
imaginar que fosse um novelo de lã. Tudo que eu decido, se a gente for puxando esse novelo, sempre vai ser uma influência de uma influência. Uma influência de uma influência, uma influência. Então, todas as influências que de alguma maneira a gente é submetido formam o nosso comportamento, formam quem a gente é. E aí, por isso que, de certa maneira, eu penso que, bem, a gente não teria um livre-arbítrio na totalidade. Não sei se ficou claro. Sim, ficou bem claro. E essa questão da genética, teria como nós equilibrarmos, assim, porque tem coisas que acontecem, né, no nosso subconsciente, bem como tu comentou, que talvez sejam coisas dos nossos pais, né, das nossas mães, já está no nosso organismo, digamos assim. Bem, essa pergunta é difícil de responder e eu, honestamente, não tenho propriedade, autoridade para falar quanto à questão biológica, por assim dizer, né? Porque vai muito além da própria psicanálise, talvez. Mas eu acho assim que todos nós, por isso que eu venho falando, e não é a primeira vez que eu venho falando sobre a necessidade que nós teríamos de pensar mais, refletir mais, autoanalisar-se mais. É como se a gente fizesse uma autoterapia até. Não é à toa que Daniel Goleman, né, criou lá em 95. Agora a gente fala abertamente de saúde, de inteligência emocional, mas é uma coisa que surgiu lá em 95 ainda, se não me falha a memória. Então, assim, um dos primeiros pilares é justamente isso. É a capacidade de se autoanalisar. O que seria um indicado? Que todos nós, de alguma maneira, nos expuséssemos à terapia, né? Cada vez mais se quebra um pouco esse paradigma de que a terapia é só coisa de quem tem problema. Enfim, todos nós temos, em algum grau, algum tipo de trauma. Então, assim, seria muito legal se nós pudéssemos nos expor a esse tipo de trabalho, que eu acho sensacional, seja com psicanalista, seja com psicólogo, independente da vertente. Tem tantos profissionais, e é claro que é necessário procurar bons profissionais, mas tem tantos profissionais dentro da própria área da psicoterapia que poderiam ser explorados para que nós tivéssemos uma vida melhor. Voltando à questão da produtividade, o brasileiro comparado com o oriental, com o americano, com o europeu, é um dos menos produtivos, né? O brasileiro precisa de mais horas de trabalho para produzir o que um japonês produz, por exemplo. Exatamente. Saiu uma pesquisa... Só para complementar, claro. Um dos ladrões de produtividade é justamente o celular, são as redes sociais, as distrações. Sem dúvida nenhuma. Excelente pergunta, Marcelo. Obrigado. Saiu uma pesquisa não muito... Agora, recentemente, que diz o seguinte, que nós brasileiros... Se você jogar no Google, aí vai estar no site em grandes portais, né, esse estudo, que nós brasileiros levamos 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. O alemão faz em 20 e o sul-coreano faz em 20. Alguma coisa nesse sentido. É muita diferença. Mas por quê? Existem algumas explicações. Primeiro, a gente talvez não possa comparar em igual grau a questão da infraestrutura industrial, tecnológica. A gente sabe que os Estados Unidos estão muito à frente. Isso não é uma novidade. Mas também outros quesitos como a própria preparação, né? O próprio sistema de treinamento do trabalhador brasileiro em relação ao trabalhador americano, por exemplo. Então, assim, a nossa capacidade de produção, essa mesma pesquisa vai dizer que a nossa própria capacidade de produção, uma hora de produção do brasileiro equivaleria a algo em torno aí de 16 e alguma coisa, $17. Enquanto 1 hora de produção do americano vai valer aí quase $70. Né? E sim, o celular, sem dúvida nenhuma, é um grande vilão em relação à produtividade. Sem dúvida nenhuma. A gente toca no celular hoje, na tela do nosso celular, mais de 2.000 vezes por dia. Sabe o toque? Pesquisas apontam que a gente pega o celular claro que isso eu estou falando em média, né? 221 vezes por dia.
No mínimo. Existe um outro estudo, eu só não recordo a fonte agora, mas é um estudo sobre essas, entre aspas, curiosidades a respeito do comportamento em relação ao celular. Esse outro estudo vai dizer o seguinte, que nós tocamos no celular, e eu já pude comprovar em muitas ocasiões, que nós tocamos no celular, quer dizer, tocamos não, pegamos o celular a cada 40 segundos. Cara, é muito tempo. Nossa, a cada 40 segundos. Se nós estivermos trabalhando lá na nossa mesa de trabalho, ou estivermos em casa, pelo menos a cada 40 segundos a gente pega o celular, abre qualquer coisa, abre o Instagram, abre o WhatsApp, dá uma conferida. A gente tem essa necessidade de estar checando. O que está acontecendo. Exato. Existe um fenômeno chamado FOMO, né? Fear of Missing Out. Significa algo como medo de perder alguma coisa. Então nós temos, é um fenômeno que está acontecendo. A gente sempre está com medo de, talvez a palavra mais adequada não fosse exatamente medo, mas é aquela necessidade, putz, será que eu não estou perdendo alguma coisa? Será que o que a galera está postando e qual que é o meme do momento? Né? O que está, vamos trazer os termos da atualidade, né? O que está hypado? O que é o hype? Né? O que agora é o momento? Qual que é o challenge do momento? O desafio, o que está flopado, né? o que já ninguém se fala. Então a gente tem essas necessidades, especialmente, né? Millennial, geração Z, essa galerinha que vem agora, especialmente, tem essa necessidade de estar conectado a todo momento. Por isso que é tão preocupante a gente ligar a luzinha vermelha do alerta, para falarmos sobre isso. Aliás, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre isso. Talvez isso inspire pais ou mesmo filhos a repensarem esses comportamentos. Pensa, a cada 40 segundos tu pega o celular e começa a mexer. No final do dia, agora trazendo para um contexto de alguém que trabalha 8 horas por dia, por exemplo, quanto tempo não representa todas as vezes que eu fico perdendo tempo? Porque é exatamente isso. Muitas vezes, exceto se você trabalha com isso efetivamente, é outra realidade, é outro caso. Mas normalmente a gente deixa o celular simplesmente ser um dos maiores vilões e perda de tempo que compromete absurdamente a nossa produtividade. E existem atividades que exigem concentração, e aí quando a pessoa está concentrada, está numa linha de pensamento, e aí para olhar o celular, parece que tem que recomeçar, né? Existem muitos estudos legais nessa área e todos levam para um caminho parecido. Todos dizem que depois que você é interrompido com uma mensagem de texto, um WhatsApp, por exemplo, nós levamos pelo menos, vamos colocar assim, entre 25 e 30 minutos para restabelecer a nossa capacidade de da mesma capacidade de concentração que nós estávamos. É muito tempo. 25, 30 minutos para conseguir se restabelecer, para pegar aquele fiozinho da meada onde a gente parou. Então, qual que é a dica óbvia? Se você precisa de concentração para escrever alguma coisa, para produzir alguma coisa, para fazer um relatório, para criar algum conteúdo, deixa o celular de lado. Deixa o celular com a esposa. Deixa de lado. E se é muito importante que você... boa! E desbloqueada. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, é muito fácil a gente sucumbir a certas tentações. E principalmente quando essas tentações já fazem parte da nossa rotina. É verdade. Né? Eu tenho uma fábula, uma história que eu gosto muito, da Odisseia de Homero. Famoso poema grego, contada hoje em, 18, 20 volumes, mas basicamente a parte que eu gosto é quando conta-se a história de Ulisses de Odisseu, que foi um grande guerreiro que teria ido para a guerra, lutado na guerra de Troia por 7 anos, por 7 anos, e depois ele levou mais 10 anos na história, né, para retornar para sua casa. Mas o ponto do poema da Odisseia que me chama a atenção é quando Ulisses sabe que ele vai passar pelo Vale das Sereias. E o que se sabe, né?
da questão das sereias é que elas têm a capacidade de, através da beleza do seu canto, encantar os homens e, enfim, puxar os homens para o fundo do mar e, enfim, matá-los. A grosso modo é isso. Ulisses, sabendo disso, o que ele faz? Ele ordena os seus marinheiros, né, seus subordinados, a fazerem duas coisas. Primeiro, que amarrem Ulisses, o próprio Ulisses, no mastro do navio. Segundo, que tampem os seus ouvidos com cera. Né? Para quê? Para que ele sabia que se ele não fizesse alguma coisa, ele sucumbiria ao canto das sereias e ele não voltaria para casa. Então, atitude número 1, eu sei conscientemente disso, então vou me amarrar, vou pedir para que me amarrem. Número 2, por que ele pediu para que os soldados também tivessem os seus ouvidos tapados? Porque, primeiro, para que não pudessem ouvir o próprio canto das sereias. E segundo, para que não obedecessem uma ordem do próprio Ulisses. Afinal de contas, eram subordinados. E se tivessem com o ouvido destapado, muito provavelmente o próprio Ulisses, ouvindo lindamente aquele canto das sereias, o que ele faria? Me soltem, eu estou mandando. Então o que ele fez? Resolveu a situação e passou tranquilamente pelo Vale das Sereias. O que essa história muito bonita nos ensina de alguma maneira? É que às vezes a gente precisa se amarrar no mastro do navio. É o exemplo do celular. Eu preciso me concentrar, mas conscientemente eu já me deparei que assim, muitas vezes eu vou sucumbir. Então o que eu faço? Deixa o celular em outro cômodo. Não adianta deixar às vezes desligado pertinho, porque assim, dependendo do grau de dependência, você vai ligar, você vai pegar. Então assim, dificulte o acesso. É uma dica básica para quem quer quebrar um hábito, né? Amplie essa energia de ativação que a gente diz, né? Então, dificulte o acesso ao celular, nesse caso, porque aos pouquinhos você vai incutindo isso no teu hábito e quando vê as coisas vão simplesmente funcionando melhor e quando vê a própria dependência ela vai diminuindo. Então, a gente vê que o celular é uma coisa muito engraçada, né? Porque assim como ele une pessoas, ele também afasta. Como, por exemplo, a gente vê muito, né, numa roda de amigos, o pessoal fica mexendo no telefone e não conversam entre si. Exatamente. Existe um fenômeno chamado fubbing, né, para esse comportamento. Exatamente esse comportamento que você trouxe, André. Que é a junção de duas palavrinhas do inglês, o PH de fubbing, de phone, né, telefone, e o ubbing, que sobra, é de snubbing, que do inglês há algo como esnobar. Então, esse fenômeno chamado fubbing nada mais é do que o ato de esnobar por causa do telefone. Simples assim. E é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, basta a gente olhar para o nosso lado em algum ambiente onde há pessoas. A coisa mais fácil de se ver hoje é o comportamento de fubbing. Vai num restaurante, o que está acontecendo? Todo mundo no celular. E aí existem alguns estudos muito interessantes a respeito disso. Mais de 90% das pessoas, elas sabem que esse comportamento não é legal. Elas concordam. Não, realmente isso é algo não é legal. Então, concordo, mas fazem. Eles têm esse comportamento. Muito bem. Mas por quê? Se a gente sabe que não é legal. Olha que interessante. Só estudos, e já não é um estudo tão recente, estudo de 2017, publicado em revista científica e tudo, só o fato de o celular estar em cima da mesa, viradinho para baixo, ou como quiser, só isso já é suficiente para comprometer a experiência daquele momento. Mesmo que a pessoa, nada a ver, pode deixar. Não é sobre a questão racional. É que inconscientemente, aquela experiência ela não foi tão bem sucedida como poderia ter sido se eu deixasse o celular no bolso desligadinho e vivenciasse. A gente cada vez vive menos essas conexões, que são tão importantes para a raça humana,
né? Essas conexões genuínas, verdadeiras, é o que de alguma forma também nos confere sentido. Viktor Frankl, que é o criador da terceira escola psicoterapêutica, a logoterapia, ele dizia exatamente isso, que a busca pelo sentido é talvez a força maior do mundo e que a gente teria a capacidade de encontrar sentido na vida a partir do momento em que nós, de alguma maneira, transcendêssemos a nós mesmos, ou tendo uma causa, ou amando alguém, ou servindo. De forma resumida, ele quer dizer que, né? Exatamente, ele quer dizer que, de alguma maneira, encontrar sentido significa servir, se relacionar. Né? Eu escutei um podcast que alguém comentou também, um estudo, até o próprio Marcelo acho que comentou, um estudo de Harvard que fala exatamente isso, um estudo que durou 75 anos, que disse que o mecanismo que mais gera felicidade, nos proporciona felicidade, é justamente as relações afetivas que nós temos. E quanto mais qualidade eu tenho nessas relações, portanto, mais feliz eu tendencio a estar ou ser. Né? E a questão do TDAH, que as pessoas acham que tem, nem todo mundo tem, mas um número cada vez maior de pessoas acha que tem essa dificuldade de concentração. Eu vou dar meu próprio exemplo. Eu não me considero viciado em celular, eu consigo ficar horas sem olhar o celular, às vezes pode até tocar que eu não atendo, mas quem me conhece, às vezes. Mas eu notei que a minha dependência também está aumentando, porque uma vez eu tinha facilidade, eu sempre gostei de cinema, né? Eu tinha facilidade de assistir filmes. Bom, vou assistir um filme, então naquelas 2 horas eu vou me concentrar em assistir o filme, curtir o filme. Hoje em dia eu não consigo mais assistir um filme sem dar umas olhadinhas no celular durante o filme, né? É incrível como essa dependência, né? Schopenhauer, em algum grau, ele tinha razão quando ele dizia que nós, de alguma forma, a gente vai pendular entre o tédio, né? Principalmente o tédio, né? E alguma satisfação, algum momento de prazer, enfim. Ele falava muito sobre o tédio, né? E nós, seres humanos, a gente não gosta de se entediar. A gente tem dificuldade de lidar com o tédio. E normalmente o celular é uma descarga, como eu falei antes, de dopamina, porque nos traz novidade, né? E aí tu tá lá assistindo o filme, e aquela cena não tá legal, pega o celular. Porque aquilo vai, de alguma forma, compensar aquele gap que tu estava sentindo ali, que tu estava tendo em relação mas no passado eu conseguia me concentrar no filme. Por mais entediante que ele fosse... Por uma razão bastante óbvia. Eu estou fazendo uma atividade e eu me concentro só naquela atividade. Agora não o celular é uma fuga, né? O que acontece? A gente tem que considerar também que eram outros tempos, né? E o celular hoje, como ele está tão acessível, né? Ele é realmente ele tem esse poder, né? De alguma forma chamar a nossa atenção e oferecer coisas com fácil acesso. Há tempo atrás, talvez a gente não tivesse tantos estímulos e através do celular, né? Porque o próprio celular, se você vai pegar 10 anos atrás, o que era o celular? Mal tinha um sistema operacional, né? Então, os aplicativos, que aplicativo que existia? Era só para falar. Exato, então, e o joguinho da cobrinha, né, que todo mundo conhece. Então, o que acontece? Os nossos hábitos, eles, de certa forma, eles estão diferentes hoje em dia, porque hoje a gente tem esse potencial, né, de fácil alcance, que é o celular. E que, de alguma maneira, em algum grau, cura qualquer tédio. Porque a gente vai achar uma coisa que a gente gosta de assistir, gosta de ver, ou vai falar com alguém, né? E aí quebra aquele momento de tédio, de você não, né, tá chateado ali por as coisas não estarem acontecendo, enfim. Nós hoje temos a possibilidade de sermos submetidos a muitos estímulos. E é por isso que precisamos, o desafio é justamente esse, é conscientemente, mais uma vez trazendo o lance da consciência, né? Conscientemente ponderar, conscientemente encontrar equilíbrio. Não significa que o Luiz está aqui dizendo, parem de usar celular. Não é isso, eu uso muito também, ele é uma ferramenta muito boa, indispensável para tantas coisas, mas a gente precisa encontrar um certo equilíbrio,
Porque o que vem por aí em termos tecnológicos, não sei a vocês, mas a mim me assusta. Assusta. Né? Existem tantos... Eu sou sou pesquisador do Labo PUC de São Paulo na área de ética da tecnologia. E a gente discute muito sobre isso. E uma das teorias que se tem falado bastante, e que não é algo novo, mas agora está ascendendo, é justamente sobre a singularidade da tecnologia. Tenho medo disso? Não se trata de medo. É realmente uma preocupação com o que está por vir. E não é algo que é uma coisa assim, muito para o futuro, algo infundado. Não, já está acontecendo muita coisa. Olha a proporção que em pouco tempo está tomando a inteligência artificial. E o que é a singularidade tecnológica, para quem não conhece o termo, de forma muito, muito rasa, mas necessária para tentar contextualizar? É o ponto em que acredita-se que a máquina, ou seja, a inteligência artificial, terá superado a nossa capacidade humana. Obviamente que a inteligência artificial, ela, em muitas variáveis, já é superior a nós. Né? A capacidade de processamento de informação é uma delas. Mas, exatamente. Mas a singularidade seria aquele ponto exato na história que mudaria a história da raça humana. Que a inteligência artificial, a máquina, superaria a capacidade humana. E qual que talvez é a principal capacidade humana em relação à máquina? Cognição, subjetividade, a capacidade de processar informação baseado não só nas exatas, no racional, mas também nas emoções, e assim por diante. E há estudiosos que, inclusive, já ousam chutar uma data para isso. Há quem diga que 2045 seria aí a transição do antes e do depois. Né? E há, inclusive, algumas fundamentações teóricas que nos levam a pensar que isso está, de fato, mais próximo do que se imagina. Talvez as 3 coisas principais. Primeiro, capacidade de processamento. Cada vez mais a gente tem, tecnologicamente falando, processadores muito potentes. Segundo, capacidade de processamento e análise de dados. Hoje a internet, já sabe tanto sobre nós, e tudo isso num tempo absurdamente pequeno. Então, isso é assustador. E terceiro ponto, é o que a gente chama de deep learning, aprendizagem profunda, que a inteligência artificial é capaz de absorver, de desenvolver, essa capacidade absolutamente profunda, acelerada, de realmente se alimentar. Tudo isso se fundindo é o que se acredita que pode chegar, então, a dita cuja singularidade tecnológica. Né? E o futuro disso? Bem, eu não ousaria dizer. Chega a ser bem engraçado, porque antigamente as meninas tinham um diário, onde elas falavam da sua vida, e Deus o livre alguém chegar perto daquele diário, tinha até um cadeado. Uhum. E hoje o diário é as redes sociais, as pessoas expõem a vida ali. Exato. E às vezes a gente fica naquela assim, se eu não expor, eu tô fora da sociedade, eu não me encaixo nisso aí. Então eu fico pensando até que ponto também a nossa exposição vai acabar atrapalhando. Porque hoje o que me parece é que a vida do outro é mais importante que a minha. Às vezes, só de olhar aquilo ali eu já me sinto feliz. Porque a vida do outro é sempre a mais bela, né? Exatamente. A gente precisa desenvolver uma certa habilidade de analisar o perfil das pessoas que a gente segue, ou a vida das pessoas que a gente segue. E realmente isso que tu falou tem muito sentido, né? No Instagram, especialmente, é uma rede social para a gente mostrar o lado bom da vida, o lado bom das coisas, o lado bonito. Ninguém posta foto de um prato lá no restaurante que não está mais tão legal, né? Uhum. Ninguém posta foto quando não está tão bem vestido, adequado para uma determinada ocasião, ou de uma situação aí que não é tão legal. Não, a gente quer mostrar que as coisas são belas, que as coisas são bonitas, que as coisas às vezes são fáceis em determinadas circunstâncias. A gente quer mostrar as nossas vitórias e não quero dizer que tem alguma coisa de errado com isso. Eu
que eu quero dizer é que a gente precisa conscientemente, mais uma vez eu torno a dizer, a gente precisa compreender que nos bastidores de todas essas pessoas, inclusive no nosso bastidor, não é exatamente assim. Não é, normalmente não é. Né? A vida, de certa forma, ela é carregada de muito sofrimento, de muita dificuldade, de muita adversidade, de problemas. E a gente, de forma corajosa, pautado naquilo que a gente acredita, seja pegando na mão da espiritualidade, pegando na mão dos nossos sonhos, das nossas metas, a gente precisa seguir em frente, indiferente de toda essa dificuldade. Freud dizia, a gente, de certa forma, a gente está fadado à deteriorização do corpo, por exemplo. Então, tudo bem, a gente precisa conviver com isso. Então, a gente está fadado a certos desagrados, a certos desafios. A gente só precisa, conscientemente, saber que eles existem, né? E com equilíbrio, com ponderância, a gente, de alguma forma, se motivar a seguir em frente, buscando aquilo que a gente quer buscar para a nossa vida. E quando eu falo motivar-se, né, o termo motivação ele hoje é quase pejorativo. Eu tenho essa impressão, ao menos, né, porque parece aquela coisa enfim, sabe, aquela coisa empolgacional, que é efêmero, que acaba muito fácil, né? Tu vai num evento, tu vai num lugar, tu assiste um podcast, tu assiste um vídeo, tu te motiva e, na verdade, tu te empolga. E aí no outro dia tá tudo do mesmo jeito e nada mudou. Mas eu gosto de pensar a motivação, que aliás é também um dos pilares da própria inteligência emocional, a motivação como um conjunto de processos que vão intensificar a minha capacidade de realizar alguma coisa. Né? É justamente um motivo para agir, um motivo para a ação. Né? E eu preciso me lembrar disso. Aliás, é um ponto muito interessante. Se nós perguntarmos para as pessoas, sair na rua agora e perguntar para 10 pessoas quais são as tuas metas de vida, o que você pensa para o teu futuro, eu tenho certeza que a grande maioria, esmagadora, 8, talvez 9 pessoas, vão titubear para te dar uma resposta. Porque elas não sabem, porque não pararam para pensar, ou então, no máximo, o que elas vão te dizer eu pretendo ter uma casa e um carro assim assado, ou seja, umas coisas muito vagas. É muito ter e não ser. Isso. Então, o que a gente precisa desenvolver mais uma vez, conscientemente mais uma vez? Essa coisa assim, de pensar o que de fato me move. Eu não estou aqui falando de uma forma romantizada em propósito de vida. Não é sobre isso. Mas o que me move, o que eu quero para a minha vida e o que também eu não quero. Tá tudo bem a gente saber o que não quer. Quando a gente tem essas clarezas, nós desenvolvemos uma coisa que é tão necessária e que eu, Luiz, honestamente, gostaria de ter aprendido tão mais cedo. Quando a gente sabe o que quer, quando a gente tem essas clarezas na vida da gente, a gente desenvolve a habilidade, a capacidade de dizer não. Para mim mesmo, em dadas circunstâncias, e para o que quer que seja algum tipo de distração. E é muito fácil de a gente resolver isso. Chega alguma coisa para mim, eu olho e analiso. Isso, de alguma forma, contribui para o que eu estou buscando? Contribui para o horizonte que eu estou percorrendo, a caminhada que eu estou seguindo? Não. Então, não. Né? O Joel J, que é um querido, um grande, tem um podcast também, e todo mundo conhece, ele popularizou no Brasil uma frase de um livro como é o nome do livro? O Essencialismo. Aliás, é um ótimo livro. Né? E ele popularizou uma frase que diz o seguinte, se o sim não for óbvio, então é não. E nós seres humanos temos a dificuldade de dizer não para não desagradar o próximo, para daqui a pouco não se sentir, sei lá, grosso ou qualquer coisa nesse sentido. E aí, muitas vezes, eu era assim, muito assim. A gente diz sim para tantas coisas. E qual que é a consequência óbvia disso? Sobrecarga. E qual que é a consequência da sobrecarga? Bem, tantas. Exaustão física, exaustão emocional, produtividade extremamente comprometida. A gente começa a estar muito ocupado e produzindo pouco.
Eu era assim, caramba, eu era o cara que trabalhava 14 horas por dia, 15 horas por dia, e achava, caramba, eu trabalho pra cacete. Né? Mas quanto que tu produz efetivamente, conscientemente? Bem, aí é outra coisa. Então, quando a gente sabe o que quer, sabe para onde está caminhando, é tudo mais fácil. O problema é que as pessoas nem sempre sabem. Sabe as resoluções de final de ano? Existem estudos que dizem o seguinte, na primeira semana de janeiro, 50% das pessoas já nem lembram do que pediram, determinaram. Começar a fazer academia. Exato. E no primeiro mês, a parcela que ainda executa alguma coisa é pífia, é quase insignificante. Então, a gente se descola muito fácil de coisas que, em teoria, não são recompensas imediatas. Porque, às vezes, demora a ter o corpo que tu quer ter. Às vezes demora a construir alguma coisa que tu quer construir, uma empresa que tu quer ter, um projeto que tu quer botar em ação. E aí esse demorar, às vezes, de alguma maneira, sabota a nossa capacidade de execução. E aí, somado a tantos outros fatores, é a dependência do celular, é não sei o quê, é a falta de clareza, de foco, bom, não vai para frente. Né? Não há disciplina que suporte. E aí você acaba por sucumbir. As pessoas estão imediatistas, né? Querem tudo para ontem. Exatamente. Então a gente precisa sim pensar mais. Aproveitando que tu falou do livro Essencialismo, tu no teu Instagram ali tu dá umas dicas de livros essenciais que tu recomenda de leitura para as pessoas em 2023. Tem alguns livros assim que tu lembra que Nossa, muito bons? É muito legal, muito legal. Talvez eu esteja lembrando exatamente do vídeo que tu esteja se referindo. Naquele vídeo eu estava falando sobre o essencialismo, sobre o jeito Harvard de ser feliz. É muito legal esse livro. Ele é um livro muito pautado na psicologia positiva e de como que a gente pode, de alguma maneira, fazer com que a positividade, né, pensar positivo, enfim, seja de grande valia, né, para a nossa vida. E o terceiro livro é um livro que eu ajudei a produzir, inclusive. É um livro chamado A Arte de Viver Plenamente, da doutora Jane Krieger. É sensacional, né? É um livro com 21 capítulos, e que, de certa forma, serve como uma espécie de manual para a vida. Né? É a arte de viver plenamente. Jogar no Google vai encontrar. Então, são literaturas muito legais. Uma literatura que, para mim, faz muito sentido indicar, inclusive, eu acho que todas as pessoas deveriam ler. É um livro ele é muito famoso, muito conhecido, conferencista, professor, palestrante, que é o Jordan Peterson, que é o 12 Regras para a Vida. Esse livro é sensacional, é muito bom, é muito legal, as pessoas deveriam ler esse livro sem dúvida nenhuma. Então, são algumas literaturas que a gente pode estar em busca de sentido, né? Provavelmente. Do Viktor Frankl, com certeza. Esses três aí que tu indicou, eu li. Essencialismo, 12 Regras para a Vida e Em Busca de Sentido. São os livros, assim, perfeitos. Recomendo leitura sempre. E assim, não quantidade. Uma vez eu tinha aquela coisa assim, esse ano eu vou ler 50 livros, vou ler... Não. Né? Eu aprendi que, assim, a gente precisa realmente ler e, de alguma forma, extrair o que faz sentido e aplicar. Exatamente. Eu acho que livro é para isso, principalmente livro de não ficção, né? É para isso. A gente lê, a gente tem que aprender alguma coisa com aquilo e aplicar. Precisou revisitar o livro, vai lá, revisita. Então, hoje eu estou muito mais nessa vibe, né? Eu leio menos livros, vamos colocar aqui num período de 1 ano, mas eu leio com mais consistência, eu leio com realmente aprendendo e colocando em prática aquilo que faz sentido, né? E tu escreveu um livro também, né? Daí, 2, na verdade. O que fazer quando a vida perde a graça. Exato. Na verdade, eu tenho 2 livros escritos, nenhum foi lançado ainda. Esse é um ponto específico, né? Mas serão em breve. Um deles é exatamente esse título que você comentou, né? O que fazer quando a vida perde a graça. O que fazer? Aí eu daria spoiler, né? Ninguém compraria o livro. Mas o que acontece? É um pouco pautado na minha própria história, tá? Para mim, a vida perdeu a graça muitas vezes e perdeu feio, né? Então, assim, hoje eu sou uma pessoa tão feliz, tão mais plena, né? Tão mais realizada em muitos sentidos. E
mas foi o que, de certa forma, me inspirou a escrever esse livro. O que fazer quando a vida perde a graça. E eu escrevi um outro livro que também está pronto, só não foi lançado, né? Por questões de prioridade. Hoje eu vivo a minha vida muito pautado pelas prioridades, né? E organizo muito bem, faço muito bem essa gestão do meu tempo. Aliás, esse outro livro tem a ver com gestão de tempo. Ele se chama Como Prosperar. É antagônico o título, e polêmico. Como prosperar trabalhando menos. Como assim? Bom, primeiro a gente precisa conceitualizar o que é prosperar, né? Quando se fala prosperar, normalmente as pessoas atribuem só a questão financeira. E na realidade não é bem assim, né? Prosperar uma vida próspera é uma vida abundante em tantos aspectos. Na saúde física, na saúde emocional, é uma família próspera, são filhos prósperos, uma esposa, enfim, são tantas coisas, né? E o que significa trabalhar menos? Bem, eu de fato fui uma pessoa que trabalhou, como eu acabei de dizer agora há pouco, né? Trabalhava 15 horas por dia, 14 horas por dia, e bem no final das contas, produzir mesmo era a minoria desse tempo todo. Porque era muita sobrecarga de muitas coisas, eu queria ser multitarefa, e a ciência já prova que não é possível você produzir com eficiência sendo multitarefa, né? Fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o trabalhar menos, para mim, significa o quê? Trabalhar com mais eficiência. Trabalhar menos, sim, em relação ao tempo que se trabalha. Então, hoje eu não trabalho nem a pau, né? 14, 15 horas por dia. Trabalho muito menos, mas com mais inteligência, com mais consistência, gerindo melhor o meu tempo. Tem uma qualidade de vida. Uma qualidade, né? Exatamente isso. Porque gerir o tempo e prosperar também é isso. Né? Não adianta você, vamos dizer assim, ascender financeiramente, ter uma vida, né? Se outras áreas essenciais da tua vida também estão em pandareco, como a gente diria lá na minha região. Né? Então a gente precisa trabalhar um pouco essa coisa do conjunto da obra. E trabalhar menos aproveitando bem o tempo, fazendo uma boa gestão do tempo. Né? Fazendo uma boa gestão do tempo, lutando, impedindo que os ladrões do tempo, as interrupções inconvenientes, as distrações, né, acabem por comprometer a tua rotina, o teu dia de trabalho, teu dia de produtividade. Então, nossa, é um papo muito legal e que eu sou apaixonado, primeiro por falar disso. E de certa forma é o que me levou a escrever esse livro, que chama exatamente assim, Como Prosperar Trabalhando Menos, né? O Manual para a Produtividade Consciente. Eu vejo às vezes as pessoas, vai ter gente que não vai gostar de ouvir isso, mas está tudo bem também, né? As pessoas, porque eu já fiz isso inclusive, com a necessidade de mostrar para o mundo. E quando eu falo mundo, eu estou me referindo à pessoa do outro lado da tela, do Instagram, por exemplo, do feed, do story. Sabe aquela coisa de, às vezes 23h49, alguém posta uma foto, marca o horário para dizer que está trabalhando às 23h49 e coloca ainda uma frase embaixo do tipo, depois vão dizer que foi sorte. Eu já fiz isso em outros tempos, quando eu acordava 4h30, 5 horas da manhã, eu colocava, eu queria dizer que eu estava trabalhando, já estava no batente, já estava me escabelando ali e tal. Não estou dizendo, não estou criticando isso, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que, e eu não conheço a realidade das pessoas, o que eu quero dizer é que, será que está produzindo às 23h49? Não seria muito melhor, nesse horário, estar descansando, evidentemente, mas não seria muito mais produtivo, em vários aspectos, estar aproveitando a família, ter um tempo para fazer um jantar adequado, não correndo, ter um tempo para daqui a pouco alimentar a sua alma com uma boa leitura, né? Ou para, sei lá, qualquer outra coisa, que não trabalhando às 23h49, como eu citei no exemplo, para que no próximo dia eu possa produzir efetivamente. É sobre isso, não é sobre o tempo de trabalho, é sobre o quão bem eu consigo fazer e o quanto eu consigo fazer no espaço menor de tempo. Porque eu preciso, tu mesmo falou isso e eu concordo plenamente, a gente precisa aproveitar a jornada. Né? Sem essa coisa de quando eu atingir lá o meu primeiro milhão, ou sei lá o quê, quando eu comprar a SUV que eu quero comprar, ou quando eu comprar aquela casa lá, não sei, aí eu vou ser feliz. Caramba, não é sobre isso.
né? Não tem que ser sobre isso. É claro que esses milestones, esses pontos específicos, eles serão fundamentais e vão gerar uma carga de felicidade muito grande. Só que quando tu chegar lá, tu vai querer outro lugar. Exatamente. Tu sempre vai estar em busca de alguma coisa. Exato. A gente chama isso na psicologia de adaptação hedônica, né? Então, o que acontece? A gente tem que ser feliz na jornada, no percurso. Ela tem que ser... essa caminhada tem que ser gostosa, né? A gente precisa aprender a desfrutar mais. Não tem que ser difícil, sobre-humanamente difícil. Vai ser desafiador, como a gente falou agora há pouco. Vai ser desafiador, vai ser às vezes difícil, vai ter problemas no meio do caminho, vai. Mas a gente também tem que considerar e estar num estado de bem-estar constantemente no percurso, até chegar lá e depois até chegar não sei mais aonde, e onde quer que seja. Mas a gente precisa aproveitar o percurso, indubitavelmente. Simples assim, né? Eu achei uma frase bonita que ele falou, né? Alimentar a alma com uma leitura. Legal, né? Muito bonita. Leiam mais, gente, por favor. Mas de preferência não leiam no celular antes de dormir, tá? Voltando ao celular, ali, as pessoas fazem um detox de alimentação, fazem jejum. Seria importante fazer um detox de tecnologia, né? Exatamente. Todo mundo sabe que precisa, mas a gente não faz, né? Separar algumas horas do dia para não deixar o celular longe, eu vou fazer um retiro, ficar tantas horas sem usar nada eletrônico, né? E até mesmo de conteúdos, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Não adianta a gente estar com o celular. Bom, eu vou ficar 5 horas longe do celular, mas a hora que eu pegar ele, eu só vou assistir besteira. Não vai adiantar nada também. Do que tu te alimenta, né? Do que tu te alimenta, né? Exatamente. Muito bem, muito bom esses pontos que tu trouxe. Aliás, minha palestra sobre dependência tecnológica se chama justamente Detox Digital, né? E aí a gente fala sobre alguns pontos do que na prática a gente pode fazer para tentar minimizar o uso do celular, vamos dizer assim, né? E tem coisas muito simples que de fato tu pode fazer. Hoje eu vejo as pessoas, e eu fico muito pé da vida com isso, levar o celular para a refeição familiar, né? Tá ali almoçando com a família, tá jantando com a família, tá com um talher, um garfo numa mão e o celular na outra. Isso não é só ruim por conta da dependência. Cara, é uma etiqueta básica, né? Tipo, está ferindo naquele momento. Então, assim, ou está reunido com a família para, enfim, falar como é que foi o dia. Os pais, cada vez mais, estão falando menos com os próprios filhos e vice-versa. A gente precisa reestabelecer essas conexões. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, eleja dentro de casa algumas zonas livre do celular. Talvez o almoço e o jantar, onde normalmente as famílias fazem juntas, ou deveriam fazer, na mesa, não no sofá assistindo televisão, que seja uma zona livre de celular. Ou então, na sala mesmo, quando todo mundo está reunido, não leva esse celular para lá por um período, até que todo mundo converse, interaja, saiba como foi o dia um do outro. Então isso é uma dica que super vale a pena. E eu vou dar uma das dicas mais poderosas que eu acho que assim, nossa, é muito legal. Para mim foi libertador. Existe um Luiz antes e um Luiz depois dessa dica, que é muito simples. Nossa, é muito legal. E é simples. Desativa as notificações. As notificações é o mecanismo que as empresas de tecnologia, os aplicativos, possuem para chamar nossa atenção. Simples assim. Por quê? Porque as empresas de tecnologia, de certo modo, querem que a gente esteja cada vez mais consumindo mais e mais e mais e mais, porque nós somos o ativo delas. Né? Então, o que acontece? Quando a gente desativa as notificações, se tu vai olhar a minha central de notificações, só tem 2 notificações que são habilitadas, que eu acho conveniente ainda. Uma é da minha agenda, né? Que eu acho que é bem importante, né? E outra na verdade 3, que são das minhas 2 filhas, porque aí por uma razão bastante óbvia, né? Mas assim, WhatsApp, de modo geral, Facebook, Instagram, TikTok, qualquer outra coisa, YouTube, tudo desativado. E como eu disse, é libertador. Porque aí é como se, na história do Ulisses, é como se você se, de alguma forma, amarrasse no mastro do navio lá. Tu fica um pouquinho menos suscetível às tentações
que é uma notificação. Bom, Luiz, a gente agradece a tua disponibilidade de vir aqui falar com nós. A gente foi desde Ulisses, né? Verdade. A gente passou pela filosofia até uma viagem boa aí, né? até os tempos atuais aí de tecnologia. E tem uma pergunta final, acho que Sim. gostaria de fazer. A gente tem uma pergunta final, então. Multiverso Podcast, né? Se tivesse um outro mundo, como que seria o teu mundo ideal? Essa pergunta é muito simples para mim. Eu achei que vinha algo pesado aí. Não que não seja uma pergunta inteligente, né? Muito pelo contrário. Mas é simples porque realmente tem uma resposta na ponta da língua. Eu queria que as pessoas amassem mais. E talvez cumprissem um dos mandamentos, seja ele bíblico ou não, porque não se sabe exatamente a origem, mas dizem que um dos maiores mandamentos é ame o seu próximo, né, como a ti mesmo, etc, etc, etc. Só que na prática não é bem isso que acontece. Freud, no livro chamado O Mal-Estar da Civilização, ele mesmo, com toda a sua sapiência, ele se questionava, ele dizia o seguinte: eu não entendo como que eu preciso amar alguém que eu não amo, alguém que eu não gosto, alguém que não cheira e não fede, tipo, alguém que eu mal conheço. Bem, talvez o Freud não tivesse se atentado a outras interpretações que me agradam, e talvez possa fazer sentido para você. Trazendo à luz da Bíblia, a palavra amor, ela tem várias traduções do seu original. E quando eu falo amar o próximo, amar mais, eu quero trazer uma palavra que na Bíblia ela foi traduzida, mas a essência dela seria ágape. Existem, como eu disse, várias formas de amor. Ágape, o amor philos, que seria um amor mais pela amizade, que aliás deu origem à palavra filosofia, né? O amor, a amizade ao saber, etc. Né? Existe o amor eros, né? Que é o quê? O amor mais romântico, mais carnal. E existe o amor ágape. Esse é o amor que eu gostaria de fomentar, que as pessoas se amassem mais. E o que é o amor ágape? Não é o amor sentimento. É o amor atitude. Portanto, eu decido e eu posso ter. Não depende de sentimento. E é isso que eu vejo que falta no mundo. E obviamente que não é de hoje. Sempre a gente teve essa fratura na humanidade, né? Nós precisamos decidir amar mais o próximo, conhecido ou não, porque é uma questão, ou pode ser uma questão, de atitude. Se nós amássemos mais, tanta coisa a gente poderia fazer diferente que a gente não faz, porque hoje a gente está muito centrado nos nossos próprios interesses. Se nós amássemos mais, nós deixaríamos de produzir, enquanto seres humanos, tanta coisa danosa uns para os outros. Se nós nos amássemos mais, talvez nós não produziríamos músicas de qualidade duvidosa. A gente tem tanto hoje. Nós não produziríamos tantas coisas que a gente chama de arte e não é exatamente uma arte. Se nós amássemos mais, nós não usaríamos a nossa influência para coisas destrutivas. Então é sobre isso. E note que não é uma atitude do Luiz, da Andriele, do Marcelo, é multiverso. Se fosse um mundo perfeito, eu queria que as pessoas se amassem mais, cuidassem umas das outras, cuidassem do sorriso uma das outras. Eu costumo dizer que quando a gente casa, ao invés de prometer que a gente vai ser fiel, que não sei o quê, babá, nós deveríamos prometer um para o outro, cuidar do sorriso da pessoa, mesmo não sendo dentista, né? Uhum. Porque quando a gente cuida do sorriso, a gente se importa. E se importar significa ter uma atitude de amor para com o próximo também. Seja ele um amor romântico ou não. Que resposta maravilhosa, né? Então é com essa mensagem que a gente finaliza o programa de hoje, né, Marcelo? É isso aí. Agradecendo o Luiz pela participação. Muito obrigada por ter aceitado. E retorne outras vezes. Vai ser um prazer. Como eu disse no começo, torno a dizer, foi um prazer estar com vocês aqui, uma honra. E espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma tenha gerado algum insight positivo aí para mudar um pouquinho a vida de vocês também.
Muito obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima.